Bem, sabe, esta é uma boa pergunta. Quando falamos de grandes quantidades de apoio americano, o que é realmente crítico para eles é o comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento. Isso é muito importante. As suas indústrias estão, obviamente, sobrecarregadas para produzir munições, foguetes e mísseis para os seus sistemas de armas, mas são capazes se estiverem dispostas a dedicar-se a essa perspectiva, e isso parece ser o caso na Alemanha, por exemplo. Se eles estão dispostos a pegar empréstimos sem fim, se afundando cada vez mais em dívidas, operando com economias muito frágeis, tanto quanto nós, eles são bastante poderosos. Mas tenha em mente, independentemente do que o presidente Trump diga, nós continuamos a fazer tudo o que nos é possível em apoio a esta operação. Agora, não enviamos tanto dinheiro como antes. A maior parte do equipamento que prometemos não chegará por anos, mas o ponto é hoje, o que está acontecendo agora. Tudo o que temos, nós já demos. Qualquer dado de inteligência, vigilância e reconhecimento que possamos fornecer para alvos e ataques, nós damos. Essas coisas não mudaram. Não vejo isso acabar a menos que o presidente Trump se envolva pessoalmente e não acho que ele o tenha feito. Bem, francamente, é espantoso para mim que este homem Radcliffe ainda esteja no comando da CIA. A CIA parece ser uma organização rebelde que faz praticamente o que quer, onde quer que vá, independentemente do que o presidente diga. Isso é gravíssimo. Qual é o valor ou a utilidade da OTAN nos dias de hoje? Bem, ouça, a OTAN deveria ter desaparecido lá no início dos anos 90, juiz. Assim que o sistema estatal soviético ruiu, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, as forças soviéticas foram retiradas da Alemanha Oriental, e essa era a grande concentração que de fato representava a maior ameaça ao Ocidente, era o grupo de forças soviéticas na Alemanha. Uma vez que essas coisas aconteceram, uma vez que a Polônia foi evacuada, e a Polônia sempre foi crítica como infraestrutura logística para quaisquer operações ofensivas que os soviéticos quisessem empreender, estava tudo acabado. Deveríamos ter aproveitado a oportunidade ali e então para começar a reduzir os nossos compromissos com a OTAN, não no sentido de que iríamos abandonar a Europa por completo, mas reconhecer a importância crítica de fazer os europeus assumirem a responsabilidade por si mesmos. O presidente Trump sempre entendeu isso. Ele deixou isso muito claro em 2020. Ele entendeu a importância de os europeus assumirem a responsabilidade como seus próprios primeiros a agir. Não aconteceu em grande parte porque ninguém se importou com o que o presidente Trump disse ou pensou. Em outras palavras, a máquina de guerra, apoiada pelas várias agências de inteligência e pelo Congresso, continuou a avançar na mesma direção de sempre. E tudo o que se ouve do Congresso demonstra conclusivamente. Eu ouvi o comandante do Indopacom, seja lá o que diabos for isso. Quer dizer, que aberração, como se controlássemos o Oceano Índico e a Índia. É absurdo. Ainda assim, ele chegou lá e ao ouvir este homem, você pensaria que era 1989, quer dizer, o pensamento não mudou, a máquina, a burocracia em Washington não mudou. Acredito que vocês têm um fenômeno semelhante na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha e, infelizmente, na Polônia. Sim, e como resultado disso, até que essas coisas se alterem, os russos serão obrigados a assumir o pior cenário, e é exatamente isso que eles estão fazendo. Eu só ouvi 2 membros do Congresso dos Estados Unidos, não é surpresa quem são. O senador Rand Paul e o congressista Thomas Massie condenam veementemente os esforços da União Europeia para roubar, para se apoderar dos ativos russos, que estão em bancos belgas. Felizmente, o primeiro-ministro belga, que compreende a propriedade privada e o funcionamento da indústria bancária, impediu que isso acontecesse, mas tentaram forçá-lo a ceder para que se concretizasse. E onde estava o Congresso americano para dizer que isso era um absurdo? Apenas 2 membros se manifestaram contra. Bem, o Congresso e eu, infelizmente, acho que isso é verdade para o governo dos Estados Unidos, não reconhece nenhuma lei superior a si mesmo. Quer dizer, todo esse discurso vazio que fazemos sobre a chamada ordem baseada em regras e o direito internacional é tudo bobagem. O direito internacional e as regras são o que nós dizemos que são. Tudo se resume a intimidar os outros para que façam exatamente o que nós queremos. E o presidente Trump está encurralado no meio de tudo isso, e eu não acho que seja o lugar onde ele deseja estar, mas ele não parece saber como conseguir sair dessa situação. Ele também está encurralado no meio de
A situação em Israel e Gaza. Coronel, mais de 25 mil habitantes de Gaza foram mortos, assassinados pelas forças de defesa de Israel em 2025. Isso não parece incomodar Donald Trump de forma alguma. Não, sabe, eu presumo que isso seja provavelmente verdade. Não gosto de pensar que seja realmente verdade, mas, no entanto, as ações falam mais alto que as palavras, e isso seria sugerido pelas suas ações. Todo o problema com a questão da paz em Gaza é que o nome dele está por toda parte e ele é o centro de tudo. Agora, ele gosta de estar no centro de tudo. Ele gosta de ter o nome dele em tudo. Mas isso é um fracasso enorme. Não está indo a lugar nenhum, a região continua a se desenvolver de maneiras muito perigosas. Agora, vemos um Império Otomano ressurgir na forma da Turquia moderna sob Erdogan. Ele tem aspirações e ambições. Netanyahu trava uma guerra pela supremacia judaica na região. Essas são as ambições dele. Essas duas grandes potências vão acabar colidindo, e essa colisão vai acontecer na Síria. Elas também vão se chocar em alto mar lá no Mediterrâneo. Eu realmente não acredito que as pessoas estejam prestando a devida atenção a isso. E o fato de o senhor Trump se levantar lá e dizer: bem, o senhor Erdogan é meu bom amigo e Bibi Netanyahu é meu bom amigo e estou muito feliz com meus bons amigos, é irrelevante. Os interesses se sobrepõem a sentimentos e afeição. Isso é um disparate na política internacional. Esses dois estados estão em rota de colisão. E a isso você tem que adicionar o Irã. E ele deixou bem claro que a guerra com o Irã está chegando, quer dizer, não vejo como mais você poderia, interpretar os comentários que ele fez. Em resumo, esta é uma situação muito sinistra no Oriente Médio. Não se vê um fim à vista na Ucrânia. E para onde mais estamos indo? Bem, nós atacamos o território pela primeira vez, território na Venezuela. Mas antes de falarmos sobre isso, isso é realmente muito perturbador. Este é Jonathan Pollard, um cidadão com dupla nacionalidade americana e israelense, que é também, de acordo com o que nossos colegas aqui neste programa afirmam, considerado o espião mais perigoso que já atuou contra os Estados Unidos em toda a era moderna e cuja sentença foi comutada pelo então presidente Donald Trump. Dizendo: bem, vou deixar que vocês ouçam. Israel será o proprietário de toda a faixa de Gaza. Corte número 4. A nossa repossessão da nossa terra bíblica, lá em Asa, irá, fundamentalmente, preparar o cenário para o nosso futuro. Por quê? Porque isso demonstrará aos nossos inimigos que, se ousarem nos combater, nós não apenas os derrotaremos de forma decisiva, mas também retomaremos nossa terra de maneira permanente para garantir que estejam seguros e protegidos daqui para frente. E a única maneira disso acontecer será se tivermos uma Gaza judaica, uma Gaza 100% judaica. No que diz respeito ao presidente Trump, veja bem, o homem gosta de vencedores, não há a menor dúvida sobre isso. Já é mais do que tempo de começarmos a agir como um. Em vez de pedir permissão para sermos uma nação, deveríamos simplesmente agir como tal. E é por isso que acredito firmemente que, assim como a América tem uma política de de América primeiro, nós deveríamos ter uma política de Israel. Israel primeiro. Poderia isto representar a atitude de Benjamin Netanyahu, que o abraçou e beijou quando ele desceu de um avião, quando Trump comutou em Tel Aviv, quando Trump comutou a sua sentença americana? Sem dúvida. Acho que ele está a falar pela maioria dos israelitas. O triste é que não somos uma administração América em primeiro lugar. Quem dera fôssemos. Se fôssemos uma administração América primeiro, não estaríamos envolvidos na vasta quantidade de coisas em que estamos. Ele está falando sobre a extensão da política de assassinato em massa e expulsão. Isso não deve surpreender ninguém. Tivemos uma pausa. Por que estamos tendo uma pausa? E por que essa pausa está agora a ponto de acabar? Tivemos que reconstruir os arsenais de mísseis, os arsenais de defesa antimísseis, as munições e tudo mais em Israel. A mesma coisa aconteceu no Irã, e é por isso que estamos agora, mais uma vez, a caminho da guerra com o Irã. As várias partes já se recuperaram em grande parte do conflito anterior de 12 dias. Essa é a verdade, e o que ele está dizendo não é nada sobre América em primeiro lugar. Quer dizer, ouça, novamente, acho que somos uma administração Israel em primeiro lugar em Washington.
Não vejo absolutamente nenhuma evidência de algo que seja, nem de longe, América em primeiro lugar, porque nossos interesses não nos impulsionam a guerras por todo o mundo. Eles simplesmente não existem, sabe? Especialmente considerando a nossa economia tão frágil. Mas é nesta situação que nos encontramos, juiz, sabe? E é bastante lamentável para mim que esse homem, continue a manter algum tipo de cidadania americana. Eu acredito que chegamos a um ponto em nossa história onde a questão fundamental será: você é de fato um americano ou você não é? Ele simplesmente não é. Ele é um judeu israelense. Essa é a sua verdadeira identidade. Nós precisamos começar a dizer a verdade de uma vez por todas. Quem é você? No que você acredita e o que você quer. E o que ele está afirmando é factual do ponto de vista dele, e eles não se importam quantas pessoas têm que morrer no Oriente Médio para que eles tenham sua supremacia judaica sobre a região. Essa é a realidade dos fatos. O presidente Donald Trump afirmou no mês de junho passado que os Estados Unidos da América haviam obliterado, usando a sua própria frase, ou a sua palavra, toda a capacidade nuclear iraniana. O secretário de Defesa, que prefere se chamar de secretário de Guerra, usou a mesma palavra. Acho que eles vão ter que voltar atrás nisso, se estivermos nos preparando para atacar o Irã junto com os israelenses. Isso provavelmente foi discutido em Mar-a-Lago ontem. Lembrem-se que o presidente Trump é um verdadeiro gênio do marketing. Ele é um dos maiores vendedores do mundo. Seja o que for que ele seja, isso é uma verdade. E tudo o que ele faz é sempre algo ótimo. Qualquer discussão que ele tenha em qualquer telefone com qualquer líder é sempre algo positivo. É espetacular. É super. Então, o que foi feito da última vez foi surpreendentemente eficaz. Qualquer um que sugerisse outra coisa foi imediatamente repreendido e mandado calar e convidado a sair da sala, mas não foi. Era apenas mais um cessar-fogo temporário. Os israelenses precisavam muito disso. Os iranianos estavam dispostos a aceitar, por suas próprias razões. Aquele cessar-fogo temporário chegou ao seu fim. Essas questões serão resolvidas com violência. Essa é a má notícia. E não parecemos entender que estas coisas não são questões de natureza existencial para nós, certo? Mas são para Israel e são para o Irã, e cada vez mais são para os turcos. Quando você junta esses grupos, vai haver uma mortandade massiva. É inevitável. A questão é, o que estamos fazendo nisso? Como nos beneficiamos? O que ganhamos com isso? Agora, sejamos francos, eu li recentemente que a fortuna pessoal do presidente Trump triplicou desde que ele assumiu o cargo. Suponho que isso tenha algo a ver com a sua família, com Witkoff e outros, e os seus filhos a correrem pelo Catar e depois pelos Emirados, a recolher dinheiro, mas o povo americano não beneficia. Não há nada para nós. Aí é que está o problema. É um problema muito sério. Aqui está o presidente Trump ontem confirmando um ataque americano. Ele não dirá se foi a CIA ou os militares, e não ouvimos nada do secretário Hegseth sobre isso, confirmando um ataque americano à Venezuela em algum momento na semana passada. Chris, corte número 3. Você pode dizer algo mais sobre a explosão na Venezuela que você mencionou na entrevista de rádio? Os militares fizeram isso. Bem, não importa, mas houve uma explosão de grandes proporções na área do cais onde eles carregam os barcos com as drogas. É lá que eles carregam os barcos com as drogas. Então atingimos todos os barcos e agora atingimos a área. É uma área de implementação, é onde eles implementam. E isso não existe mais. Até que ponto, na sua perspectiva, isto é realmente significativo? Será que estamos a ver os estágios iniciais de uma invasão? Bem, eu não sei com que vamos invadir. 15, 20 mil soldados é uma gota no oceano num país do tamanho da Venezuela. Não podemos controlar muito. Seria difícil controlar apenas Caracas com isso, muito menos pontos estratégicos ao longo da costa. Então, eu não sei qual é o plano para lá. Eu ainda penso que muito do planejamento tem dependido fortemente da implementação, como o presidente afirma, de um golpe para derrubar Maduro. Aquilo não parece ter funcionado muito bem. Sabe, é meio complicado de dizer. Eu acho que o presidente se colocou numa posição difícil. Ele tem falado sobre todas as ações que pretende tomar e o custo terrível que isso acarretará, e afirmou que qualquer coisa que Maduro venha a oferecer não será o bastante, a menos que ele concorde em abandonar o país. Não vejo como isso poderia se concretizar. A Venezuela faz parte do processo BRICS mais amplo. Ainda não aderiram, mas estão certamente a caminho disso.
o que significa que os russos, os chineses, os indianos e os iranianos, todos estão observando isso com muito cuidado, porque veem isso como uma guerra não declarada do Zaire contra eles. E é isso que é realmente perigoso na Venezuela. Todo o negócio de drogas nunca foi levado a sério por ninguém. Tudo isso se trata não somente dos recursos na Venezuela, mas de deter o que parece ser um avanço imparável dos BRICS, deste novo sistema financeiro alternativo ao que temos no Ocidente. Nosso sistema financeiro está desmoronando, eles estão construindo um novo. O deles é lastreado em ouro, o nosso é lastreado em esperanças, sonhos e pouco mais. Coronel, o Império Americano colapsa. Sim, eu penso que vocês estão na fase final de um império e, infelizmente, à medida que a vossa capacidade financeira e econômica diminui, é historicamente preciso sugerir que o império em declínio recorre ao uso do poder militar para se resgatar ou para travar o seu declínio. Isso não vai acontecer e é uma completa perda de tempo e é totalmente contraproducente. Mas é algo a que os líderes, e o presidente Trump não é exceção, recorrem por pura e simples desesperança. E eu também acredito que ele realmente gosta disso. Lembre-se, uma das coisas que é muito evidente com o presidente Trump é que ele acredita que intimidar os outros funciona. Coronel, eu arriscaria dizer que, pelo que percebo, o senhor não se mostra muito otimista em relação à paz no ano de 2026? Não, na verdade, acho que 2026 vai arrebentar as portas do avião de passageiros que chamamos de Estados Unidos. Está voando por um tempo muito, muito ruim e não sei como isso termina, mas eu ainda acho que nós falhamos em olhar para a economia. Nós não olhamos com seriedade para o nosso sistema financeiro. A McKinsey publicou um relatório bastante interessante. Falou sobre um valor global de 600 trilhões de dólares em riqueza. E então fez o comentário de que essa riqueza não é real porque não se baseia numa fundação de produtividade. Isso é particularmente verdade para nós. Mas quando você tem esse tipo de mercado inflacionado, ativos inflacionados, isso beneficia enormemente o 1% mais rico, e esse é o problema. O 1% mais rico, muito parecido com o presidente Trump, está aumentando sua riqueza dramaticamente a cada dia que passa. O resto da população está em uma ladeira abaixo para a pobreza ou pior. Eu acho que é para onde estamos indo e ninguém parece querer abordar isso. Em vez disso, nós contamos a nós mesmos histórias de fantasia. Trilhões estão jorrando para o país, tudo está às mil maravilhas, tudo está melhorando, mas os americanos não são estúpidos, eles não enxergam isso. E nenhuma das operações militares em que estamos envolvidos nos vai ajudar em absolutamente nada. Coronel, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo esta manhã. Nós dois pensamos que ficaríamos em silêncio por 10 dias, mas nós dois concordamos. Minha audiência precisava te ouvir mais uma vez e muito obrigado por suas reflexões sobre todos esses temas. Agradeço por tudo que eu e você fizemos juntos, incluindo as palestras que demos juntos na Virgínia e no Texas no ano passado. Espero que possamos repetir tudo isso novamente. Acho que você sabe que o Judging Freedom ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo. E você é a superestrela. Muito obrigado por todo o seu tempo, por toda a sua análise. E é um prazer tão grande, um prazer profissional e pessoal poder contar com a sua inteligência. Aproveite o resto do feriado. Esperamos vê-lo na próxima semana.